Nós vamos fazer a leitura hoje da primeira porção do livro de Shemot, é a 13ª porção. O Rogério já iniciou. Nós vamos dar continuidade, porque Shemot é a continuidade, o final dali do livro de Gênesis, que nós estudamos semana passada. A Parashá Shemot inaugura aqui então o segundo livro da Torá e dá continuidade à narrativa de Bereshit. E ele vai citar aqui as descendências de Israel, os filhos de Jacó. Interessante que essa porção ela é composta de 5 capítulos. Então você já pode entender e perceber que Moisés vai seguir as ordenanças de Adonai, porque o 5 aqui significa os 5 livros da Torá. Então você vê que a base aqui para a escolha, para o chamado de Moisés, a sua convocação, a sua eleição, ela está baseada no estabelecimento da Torá, nos 5 livros da Torá. Por isso aqui você vai ver que são os 5 primeiros capítulos de Shemot, de Êxodo, que leva, conforme o Rogério falou, lembrou, o mesmo nome do livro, a porção. Aqui ele vai citar e enumerar os filhos de Jacó, logo no início da porção. Eles são enumerados na sua vida pelos seus nomes, e o Eterno aqui mantém enumerando os nomes também na sua morte e em todas as gerações. Se você pegar desde final, metade ali do livro de Bereshit até o final da Torá, você vai ver que ele vai citar as gerações dos filhos de Israel. Por quê? Porque este fato está ligado aos juramentos feitos aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Quando ali na sua promessa, ali no capítulo 15 de Bereshit, de Gênesis, ele vai comparar essa nação que se forma ali no Egito com as estrelas do céu. Isso é interessante, porque ele vai enumerar um grande número de servos ali. Vamos orar? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos nos colocar diante da Tua Torá nesta manhã, para que o Senhor venha estabelecer a Tua palavra no Teu coração, para que o Senhor venha estabelecer a Tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos andar em conformidade com as nossas próprias vontades, mas que nós venhamos andar em conformidade com a ordem que provém de Ti, porque nós sabemos aqui que o nosso Adão Yeshua é o cabeça desta comunidade. Ele já deu todas as diretrizes, simplesmente, ó Pai, nós precisamos caminhar por ela, conforme a Tua palavra que nós acabamos de cantar em Jó, capítulo 14, aquele que não andar segundo a Tua vontade, Adonai, não permanecerá. Por isso, ó Pai, que muitos se vão, porque andar em conformidade com a Tua Torá requer paciência, requer sabedoria que provém da Torá, não a sabedoria humana conforme o rei do Egito estabelece, mas a sabedoria que provém de Ti. Portanto, nos sustenta, ó Pai, através da Tua Torá, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para que nós venhamos andar em conformidade com o Teu querer. E é em nome de Yeshua que nós clamamos o Teu nome neste momento, Pai, para que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra. Amém, Hashem. Amém. Então, como eu disse, aqui Adonai vai enumerar, já enumerou os filhos de Israel na sua vida, mas aqui nessa porção ele vai enumerar na sua morte. Aqui ele vai comparar os seus filhos como a estrela do céu, a promessa já estabelecida na aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 15. Porém, os filhos de Israel, ou Belei Israel, aqui nessa porção Shemot, ela deixa de ser um grupo restrito dos filhos de Jacó. Ele passa agora a ter uma estrutura de nação, de um corpo, de um povo, por causa da sua multiplicação. Aí eu lembrei que o profeta Isaías, ele canta isso lá no capítulo 40, vai lá para você ver, que o profeta aqui já vem, canta essa condição dessa multiplicação como a estrela dos céus. Vamos lá, Isaías, capítulo 40, por favor, para nós darmos introdução. Isaías, capítulo 40. Ele vai proclamar aqui, no capítulo 40, as consolações de Israel. O início é aqui, ó, consolai o meu povo, ele diz. Adonai aqui vai voltar-se para Israel para anunciar que o tempo da escravidão era findada, exatamente como está aqui em Shemot, em Êxodo. No primeiro capítulo você vê que Adonai começa a dar indícios ao povo de Israel
aos filhos de Israel, que ali a sua escravidão já está chegando ao fim. São sinais que Adonai dá para os filhos de Israel. Esse sinal que Adonai dá para eles vai provocar aos filhos de Israel um clamor para que haja perdão, para que haja arrependimento de pecado, para que haja um retorno sincero e verdadeiro para Adonai. Aqui no capítulo 40, início aí, ó, não vou ler o início não, mas só para você compreender, ele diz assim, olha, consolai o meu povo, diz o nosso Elohim, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que a sua malícia é acabada, é findada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Ele anuncia, aqui está falando sobre Babilônia, mas lá em Êxodo ele vai tomar essa mesma posição, porque ele vai anunciar, olha, está findado o tempo da sua escravidão. Olha aqui, continue para você ver, ó, todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, verso 4. O que é tortuoso será endireitado, aquilo que anda fora do padrão de Adonai será corrigido, para que a nação de Israel venha andar em conformidade com a ordem de Adonai, com a prescrição e a estrutura da Torá. Ele diz assim, olha no verso 5, e a glória do Eterno se manifestará. Quando isso acontecer, quando eu e você andarmos em santidade diante de Adonai, seguindo os padrões dele, ele diz assim, olha, e a glória do Eterno se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Eterno que o disse. Diz uma voz clama, e eu disse que hei de clamar. Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza é como as flores do campo, murcha, como nós acabamos de cantar. Não permanecerá. Por que não permanecerá? Porque aqui em Shemot, Adonai vem a Israel, vai confrontar Israel, vai estabelecer juízo com Israel, mas com Israel, através do Egito, vai estabelecer o confronto com Israel, vai iniciar, primeiro ele vai iniciar o confronto com Moisés, que precisa ser santificado, que precisa morrer, ter a sua morte carnal estabelecida. Depois ele vai confrontar Israel como povo, para depois ele ir até Faraó. Faraó vai ser o final aqui da porção, onde que na próxima porção você vai ver que o juízo e o confronto será imediato. Aqui ele fala que, olha, e a glória do Eterno se manifestará a toda a humanidade. Mas eu quero que você vá ao verso 26. Ele diz bem assim, olha, levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Adonai inquirindo. Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. São as estrelas do céu, a grandeza. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Eterno, e a minha causa passa percebida ao meu Elohim? Não sabes? Despercebida ao meu Elohim? Não sabes? Não ouviste? O Eterno é o Eterno Elohim, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrilhe o seu entendimento. Ele diz em outra versão, voltem os olhos para os céus, ó Israel, vejam quem criou todas essas coisas. Ele faz o seu exército em sequência, chama cada um pelo nome, assim como ele disse lá em Gênesis capítulo 15, com Israel, chamará as estrelas pelo nome. O salmista também fala isso, porque no meio do seu grande poder e da sua força absurda, nenhum deles se perde, nenhum deles irão se perder, porque vai estabelecer juízo para a vida. A intenção de Adonai aqui não é que haja consequência de morte, mas haja um resgate para a vida. Aí quando eu estava olhando esse versículo aqui, quando ele diz assim, por meio do seu grande amor e poder, a sua força absurda, nenhum deles se perde. Aí eu lembrei de Yeshua ali anunciando para os seus discípulos. Vai lá em João para você ver capítulo 17. Vai lá, segura aí um pouquinho, vai lá em João capítulo 17 para você ver que Yeshua, ele vai apresentar os discípulos ao Eterno, e ele diz que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Aqui, ó, capítulo 17, verso 12. Ele fala aqui, olha só.
depois de ele guardar e proclamar o nome de Adonai, ele diz no verso 12 do capítulo 17 do livro de João: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, nenhum deles andou segundo a sua própria vontade. Está vendo? Senão o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. O pacto, irmãos, ele deveria ser cumprido de Adonai em todas as gerações. Por isso que Adonai vem, vai reunir aqui Israel, vai livrar Israel, porque o pacto precisa ser cumprido. Assim como ele fez, se você for depois lá em Jeremias capítulo 29, nós estamos orando, capítulo 29, quando nós estamos fazendo o percurso da aliança do Eterno para conosco, ali na comunidade, nós fazemos um percurso e ele nos mandou orar Jeremias 29. Ele diz assim, Jeremias 29, eu acho que verso 4 ali em diante, ele fala bem assim: fazei casas, habitai nelas e multiplicai. Essa aliança, multiplicai, é isso que ele vai exigir de Israel aqui. Multiplicai, fazer-se próspero diante de que? Da palavra, diante da promessa ao qual Adonai estabeleceu para ele. Então, você vai acompanhando aqui que agora a nação de Israel, como povo começando a ser estabelecido, falta aqui, falta a terra e falta a lei, a Torá, para reger toda essa comunidade, porque sem a Torá, cada um vai andar em conformidade com o teu querer. Por isso que Adonai vai chamar a responsabilidade aqui, o povo escolhido. No verso 28 do capítulo 40 do profeta Isaías, ele fala, não precisa ir lá não, que ele falou assim: não sabes, não ouvistes. Ele vai chamar a atenção. Não sabes da promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó? Não sabe da aliança que foi estabelecida, dos juramentos? Ele chama a atenção, por quê? Porque muito tempo no exílio faz com que o homem se perca, ou faça um tipo de assimilação do exílio. Por isso que ele vai chamar a atenção, olha, não sabe, não ouve. Por isso que aqui em Shemot, os 70 seres que chegaram ao Egito, 70 famílias, ou 70 seres que chegaram ao Egito, tornam-se aqui nessa porção em um número desconhecido. Vai lá para você ver. Torna-se em um número desconhecido nessa porção. Capítulo 1 do livro de Êxodo. Vamos fazer a leitura até o verso 7, para você ver uma coisa. São esses os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Em outra versão diz: eis os nomes dos Bene Israel, que vem a Mitzraim, ao Egito, com Jacó, o homem da sua casa. Eles vêm: Ruben, Levi, Yehudá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asher. Esses são todos os seres que saíram da coxa de Jacó, 70 seres. E Yosef já estava em Mitzraim, no Egito. Yosef morre, e todos os seus irmãos, e todo este ciclo se finda. Aqui diz, olha, Yosef morre, e todos os seus irmãos, e todo este ciclo, findou-se o ciclo dos filhos de Israel ali no Egito. Findou-se, esse é o sinal que Adonai dá para eles, e vai chamá-los para Adonai, porque Adonai precisa visitá-los nesta manhã. Precisa visitá-los nessa porção, para haver o confronto do homem. É assim como ele dá o pão da vida ali no deserto para Israel. Ele dá o pão, o maná ali para confrontar o homem, se o homem anda na tua Torá ou não. Se você e eu andamos na Torá ou não. E é Yeshua. É Yeshua. Olha aqui, ele fala assim: os bens de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram e fizeram-se fortes, muito, muito, e a terra se encheu deles. Iniciar o livro de Êxodo aqui, irmãos, citando os ramos de Jacó, é uma inspiração do próprio Adonai.
porque ele mostra que essa geração, qual geração? Pós-morte de Moisés, de José, perdão, deve se manter na base da sustentação ao qual ela foi gerada. Eu acabei de ler em outra versão. Qual é a base de sustentação ao qual eles foram gerados? Coxa de Jacó. Da coxa de Jacó. Ele diz assim, a outra versão que eu li para vocês, olha, todos são seres, todos esses são seres que saíram da coxa de Jacó. Foi sustentado ali na coxa de Jacó. Aqui o verbo ou o termo é Yarek, que simboliza a virilidade de Jacó e o símbolo de reprodução e fonte de vida, mas lembra especificamente do pacto com Adonai. Então essa geração pós-morte de José precisava ser inserido na mesma sustentação que aquela geração que morreu, daquele ciclo que se findou aqui em Êxodo. Eles precisam se manter nessa mesma estrutura do pacto com Adonai. Desde o princípio isso foi estabelecido. Se você for lá em Gênesis, você vê ali o pacto com Adão. Ele diz assim, olha, frutificar e dê frutos. É interessante que esse tema, ele é propício para esse período de Tu B'Shvat. Ele fala ali, olha, em Êxodo, em Gênesis, com Adão, frutificar e multiplicar e encher a terra. Depois em Gênesis capítulo 9, ele vai falar novamente com Noé, frutificar e multiplicar e encher a terra. E depois com Abraão e seus descendentes. É o período de Tu B'Shvat, para que você possa frutificar e dar frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Por isso que o reino espiritual, ele é rápido, irmãos. E nós precisamos ser igual a eles. Você vai ver aqui que Faraó vai ser rápido. Faraó vai ser rápido, ele vai usar de sabedoria. Olha aqui, ó, volta lá no capítulo 1. Ele vai usar de sabedoria. Essa sabedoria aqui, ela é humana. Ele usa de sabedoria para ir contra o cumprimento do pacto, do juramento que o Eterno fez com essa descendência. Se você for depois, em 1 Coríntios, capítulo 1 ali, você vai ver ali Paulo ensinando sobre essa questão de sabedoria humana. Ele diz que a sabedoria humana, irmãos, ela será aniquilada. É isso que vai acontecer com a sabedoria de Faraó. A sabedoria humana, aquele que em vez de se estruturar na coxa de Jacó, na estrutura de Moisés, vai se estruturar na sabedoria dos mestres. Ele diz assim, Paulo ensinando, olha que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mestre da Torá, não é? E ele diz assim, olha, a sabedoria humana será aniquilada, Baruch Hashem, porque a sabedoria de Faraó, exatamente nessa porção, ela vai contra o cumprimento. Ele diz assim, olha, vai lá comigo, lá no verso 10. Ele diz assim, ó, no capítulo 1: Eia, usemos de astúcia a sabedoria humana, para com ele, não se multiplique, e vindo a guerra se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e não saia da terra. Pode falar, pastor. Ele é tão sábio que ele é enganado por duas mulheres. A sabedoria humana. Essa é humana. Ele é enganado por duas mulheres, mas muito enganado. Perde a guerra ali. Perde a guerra ali. Por quê? Porque a sabedoria humana de Faraó, ele vai contra o pacto de Adonai, que é frutificar. Parteiras, né? Ele vai querer aniquilar a frutificação. Ele vai querer aniquilar a frutificação. E ele vai ser, ludibriado é horrível essa palavra, né? Mas ele vai, como é que a gente pode falar? Ser envolvido por duas mulheres, porque elas temem Adonai. Ele só vai ser envolvido por essas duas mulheres, que são as duas parteiras, porque elas temiam. Ele vai ser vencido por elas. Vai ser vencido por elas, isso. Porque elas temiam a Adonai, e não ao homem. Não a sabedoria humana, não a astúcia de Faraó. Não é essa a sabedoria a qual elas temeram. Elas temiam a Adonai, o dono, o rei, o dono da vida. A ação física aqui de Faraó, também dos seus opressores de Israel, tem uma implicação espiritual, irmãos, cuja intenção é impedir que os filhos de Israel venham a reconhecer o tempo da visitação de Adonai ao seu povo. Essa intenção aqui é de impedir que Israel venha e reconheça o tempo de visitação de Adonai, de se fazer conhecido de Adonai. Quando você lê essa questão, você também lembra de Yeshua quando ele vai chegando em Jerusalém. Vai lá comigo, por favor.
se segure para não chorar, porque Yeshua vai derramar as suas lágrimas sobre Jerusalém. Olha que lindo essa porção de Lucas capítulo 19, por favor. Porque os Bnei Israel precisam entender, dentro de uma aflição, que ali está sendo visitado por Adonai. É esse confronto que eu preciso entender, porque senão na aflição você vai se afastar de Adonai, você vai proferir palavras enganosas e ofensivas contra a Torá e contra o seu Criador. Aqui em Lucas capítulo 19, ali no verso 41, estou em João, peraí, Lucas 19, olha a partir do verso 41, Yeshua derrama suas lágrimas sobre Jerusalém, diante desta condição a qual Israel se encontra. Ele prevê o que? A sua ruína, porque não reconheceu o tempo da visitação de Adonai. Olha o Salvador aqui, Yeshua. No capítulo 19, a partir do verso 41. Quando ia chegando, vindo da cidade, chorou sobre Jerusalém. Ele não chorou em Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. As lágrimas de Yeshua caíram sobre ela, dizendo: se tu conhecesses ao menos neste dia o que é neste teu dia, Baruch Hashem, que é a tua paz pertence. Mas agora isso será encoberto aos teus olhos. Deixou passar o tempo. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, te trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. A visitação de quem? De Adonai. Por que ele fala isso? Por causa do pacto, da aliança com os pais. O Eterno vai visitar para redimir o seu povo, para a salvação. Os Bnei Israel ali no Egito precisavam entender isso mais rápido do que a astúcia de Faraó. Tem que ser mais rápido, porque aqui em Shemot vai garantir a vida dos filhos de Israel através da nomeação do servo Moisés, aqui na porção dessa manhã. Ele vai garantir a vida aqui em Shemot através da nomeação de Moisés. Mas na Brit Hadashah, que é aqui onde nós estamos em Lucas, no Segundo Testamento, vai garantir a salvação da comunidade do Messias. No tempo da sua visitação, é isso que Yeshua está falando aqui para mim e para você. Em Shemot ele vai nomear Moisés. No tempo da sua visitação ele nomeia outro, Yeshua, descendente de Davi, através de uma nomeação, João, o imerso. Ele vai nomear João, o imerso. Nós estamos cantando o cântico de Zacarias, e ele fala isso com todas as palavras, o tempo da visitação de Adonai. É essa a proclamação de João o imerso que nós vamos estar iniciando hoje, para aqueles que vão fazer o batismo ou a imersão em águas, que nós vamos estudar isso aqui, irmãos. Ele vai nomear um servo para proclamar o dia da sua visitação, a visitação de Adonai por Yeshua. Vai lá, em Lucas mesmo aqui, volta lá no capítulo 1 para você ver. O cântico de Zacarias, canta o pai de João, aqui pela vinda do Messias. Isso é incrível, por quê? Porque ele não vai glorificar João, o seu filho, mas ele vai santificar o nome do Messias, aquele que virá. Zacarias aqui canta no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 67. Ele diz assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Cheio do Espírito do Santo, profetizou. Baruch Hashem, bendito seja Adonai, o Elohim de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele se remete a Shemot, está vendo? A aliança vai passando de geração em geração, ele vai remeter-se a Shemot no capítulo 1. Ele diz assim, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de quem? Na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos, os profetas, desde o princípio do mundo. Lembra?
que nós fomos lá em Adão, depois nós fomos em Noé, é o tempo da visitação de Adonai. Ele diz assim, ó, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, dos nossos opressores, e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais por causa da aliança, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceber-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, servíssemos sem temor em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. São os sacrifícios diários, a exigência aqui, para você agradecer, porque Adonai veio no tempo da sua visitação e nos livrou. Ele diz assim, olha, pode falar, pastor. Olha aqui, presta atenção num detalhe aqui. De conceder-nos 7,4. Liberdades na mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor ao homem. Ao homem, perdão. Mas servir a Elohim com todo temor, mas sem temer os homens, que vão nos matar, que vão nos prender, isso, vai nos desviar, que vão tentar isso. A nos violência humana é grande. na presença dele. Isso. É isso aí. Amém. Sem temor e em santidade e justiça perante Ele todos os dias de nossa vida. É interessante que você vai servir sem temor ao homem, mas também sem murmuração. Ele diz assim no verso 76: E tu, ó menino, serás amado profeta. E agora ele vai falar do João, seu filho. Ele fala assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante da face do Adom, e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, para que haja salvação, remissão de pecados. É interessante você observar, e eu também, que ele diz assim, olha, conhecimento da salvação. Não é conhecimento da astúcia de Faraó, do homem, mas sim do conhecimento da salvação, que traz salvação. 78 diz assim: por causa da entranhável misericórdia do nosso Elohim, pela qual o sol nascente nas alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É a estrutura estabelecida aqui pelo cântico de Zacarias, para que o homem venha a temer somente a Elohim. No verso 70, irmãos, lá no princípio, eu vou ler aqui em outra versão, diz assim, olha, do verso 70 ao verso 72, ele diz assim: como ele disse pela boca dos seus inspirados consagrados. São os profetas de Adonai, não é qualquer profeta, são inspirados consagrados de toda a perenidade. Eis a salvação que nos salva dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para matriciar, para garantir a matriz aos nossos pais e memorizar, trazer a minha e a você a memória do seu pacto. Adonai precisa visitar Israel. Adonai precisa visitar a mim e você. Você precisa ter essa coragem que Zacarias nos ensina aqui, o pai de João, de nós servíssemos em santidade, sem temor ao homem. Sem temer ao homem. Visitar, irmãos, no hebraico é pakad. Eu vou ler aqui. Este termo aqui, de visitar, de fazer a visita, apresenta-se em várias sugestões. Se você pegar o dicionário hebraico, você vai ver que o termo ele é complexo e ele é extenso. Por quê? Porque ele vai falar sobre um tempo de calcular, um tempo de castigar, mas ele vai centrar o seu conceito no tempo de nomear. Isso é visitar. Visitar significa nomear. O vocábulo quase sempre tem um sentido básico de inspecionar ou supervisionar. A visita de Adonai é para isso, para inspecionar e supervisionar. Por isso que quando ele concede o pão ali no deserto, o maná, ele diz assim, para provar se vocês andariam ou não conforme a minha Torá. Se você anda nos padrões estabelecidos por Adonai, não estabelecido por mim, pelo Ulisses, pelo Filipe, não, mas o padrão estabelecido pela Torá. Ele diz assim, olha, o sentido básico de inspecionar ou supervisionar. Supervisionar o quê? Um subordinado,
ou um servo que tem a intenção de obter uma mudança considerável, isto é, o homem que recebe Adonai, ele precisa estar apto para receber uma mudança considerável. Porém, o conceito diz assim, que essa mudança, ela é para melhor, pastora Sandra, ou para pior. Mas vai haver uma transformação, uma mudança. Você vai ter um encontro com Adonai, ou você vai melhorar a sua estrutura, ou você vai piorar a sua estrutura, por causa da desobediência. Se eu me insistir na minha desobediência, a situação não vai ficar favorável para mim. Não vai ficar favorável para mim. Não vai. Eu lembrei de Joel capítulo 2. Vamos lá, por favor. Deixa eu ver. Não ficou para Israel. Nós vamos ver isso aqui. Êxodo 2, nós vamos voltar lá. Mas eu quero aqui para Joel, porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Eterno me deu Joel capítulo 2. Você vai ver ali um encontro. Você queria falar? Um encontro com Israel. Por isso que eu falei assim, a coisa não vai ficar favorável se eu não obedecer. Aqui em Joel capítulo 2, você vai ver um anúncio, o clamor aqui para o encontro com Adonai. Ele inicia assim, tocai o shofar em Sião. Por isso que nós estamos saindo e tocando do alto o shofar. Nós estamos clamando as cidades. Nós estamos clamando as comunidades, porque Adonai visitará as comunidades. Se a comunidade obedecer, será favorável para ela. Mas se ela rejeitar, não vai ficar boa a situação. Olha aqui no capítulo 2. Tocai o shofar em Sião, e dai o alarme ao meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem, já está perto. O dia da sua visitação vem, já está perto, ele está falando. Olha que interessante, porque se você for dentro de um conceito do romantismo, Adonai vai vir em nuvens, e todo mundo será com vestes brancas e uma música romântica, e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Não é assim na estrutura da Torá. Ele diz assim, olha o verso 2, dia de trevas e de escuridão. Lembrei de você, Leonardo, aqui. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e das trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. É o dia da visitação de Adonai, nada lhe escapará. Mas olha só, vai lá na frente para nós andarmos. Vai ao verso 10, ele diz assim: diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas do seu resplendor. O Eterno troveja diante do seu exército, muito grande é seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim de todo o vosso coração. Como? Com jejuns, com choro e com pranto. Por quê? Por causa das aflições, porque Yeshua disse que no mundo tereis aflições. Das aflições, aqui ó, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes. O coração com a sabedoria humana rasga, e as suas vestes também rasga. Perdão, os vossos corações e não as vossas vestes. Perdão, eu li. Muito fácil, é rasgar o coração. Aqui, com a sabedoria que você adquiriu, e eu adquiri. Voltai para o Eterno, vosso Elohim, porque Ele é misericordioso e compassivo. Tardio em irar-se de grande amor, e arrepende-se do mal. Ele manda proclamar um clamor aqui, olha o verso 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia de uma assembleia solene. Este é o dia. Olha o verso 17, ele diz assim: chorem os sacerdotes ministros do Eterno, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Eterno, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações não façam escárnio deles. Vai haver ou não uma mudança considerável? Volta lá, por favor, em Gênesis, em Êxodo, capítulo 1.
quando você vai ver aqui que precisa urgente haver uma transformação aqui por causa do má procedimento do homem. Pode falar. Não, só um minuto. Você me fez lembrar algo aí que você está nos ensinando. Você está falando que toda vez que Adonai vai ser introduzido, ele levanta alguém que anuncia a chegada dele, né? Isso. Se nós olharmos o papel, como você falou, de Moisés, ele está anunciando a chegada de Adonai para honrar o pacto com Abraão, com a descendência de Abraão. Então ele anuncia ao rei da terra, Faraó, que ele estava chegando. Isso. E se nós observarmos, na noite de Pêssah é uma noite de trevas, porque ele cobre o Egito com escuridão e os primogênitos são mortos. No Éden, ele anunciava a chegada dele. Na própria noite de Pêssah, ele vai falar sobre isso. Exatamente. Por causa do pão da aflição que a gente consome ali. Muito bem lembrado. Em Gênesis, no capítulo 3, ali na queda do homem, quando o homem já estava nu, se encontrava nu, diz assim: e ouvindo a voz de Adonai, Adonai anunciava a chegada dele com a própria voz. João Batista, como você falou, ele faz esse mesmo papel. Ele anuncia o enviado de Adonai para julgar a terra, para fazer cumprir a sua função, através da pregação de João, aquele que introduz como um anfitrião, introduzindo às nações o rei, que vai chegar para confrontar, como você nos falou. Aí a gente estava cantando a música da árvore ali, que vai ser cantada lá no dia 27. Essa leitura depois, mas é importante nós lembrarmos que cada marco de ano novo é a introdução de um confronto com Adonai. Cada marco de ano novo. Nós estamos falando de Tu B'Shvat, o ano novo das árvores. Isso, porque existem três datas de ano novo pelo calendário judaico. Sim. Páscoa é um confronto onde Adonai vem se apresentar ao Egito e sobre a terra. Depois ele vem em Rosh Hashanah, no cabeça do ano, ele se apresenta ao homem. Tanto é que uma das músicas que a gente canta, uma das orações mais comuns é que nós sejamos inscritos e estabelecidos no livro da vida. É o confronto de Adonai com o homem. E no outro ano novo, no das árvores, é o anúncio de João Batista. Adonai já se apresentou aos nossos inimigos, ele se apresentou a nós, aí agora ele vem se apresentar para que os nossos frutos sejam validados por ele. Porque João, nessa introdução do Mashiach, ele diz: o machado está posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, as três datas de Ano Novo, elas falam especificamente, entre outras coisas para nós, de um confronto introduzindo Adonai em nosso meio. É isso aí. Perfeito isso aí. É maravilhoso isso. Por quê? Porque aqui em Shemot, nós lemos aqui que fechou-se um ciclo. Inaugura-se um novo ciclo para os Bnei Israel. Por isso que vem essa visitação. Se você for lá no capítulo 2, vai lá comigo, por favor. Você vai ver que aqui vai haver esse confronto. Por que esse confronto vai ter que ser estabelecido? Ele diz assim, vai lá no capítulo 2. Deixa eu ver a partir de que verso. Não, verso 3. 2. Porque o povo andava de qualquer jeito. Não aceita, eles não aceitam Moisés. O versículo 3? 13. Isso, aqui mesmo. Vamos ao verso 11 diante. É porque eu não anotei, irmãos. Perdão. E diz assim, olha, naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos, e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou de uma e de uma outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio, e o escondeu na areia. Olha o padrão de vida de Moisés. Está vendo? É uma vida do Egito. Está vendo? Aqui é a vida do Egito. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que, contentinho, perguntou ao culpado: por que feriu o teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Nós estamos andando sem estabelecimento de uma ordem, ele está falando aqui. Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, sem estabelecimento de um padrão de ordem ao qual é exigido para aqueles que saíram da coxa.
e andavam do jeito que eles queriam, sem padrão exigido pela aqueles que são descendentes de Jacó. Pode falar. Léo, aqui, ó, o homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Cada um andava como queria. Agora vem um juiz para poder direcionar a nossa vida. Isso. Eles vão dizer: pensas matar-me como mataste o egípcio? Ele vai reagir. É a reação deles. Então, ele ameaçou Moisés. Você está andando na carne como nós andamos, como é que você quer lutar com os ídolos? Que eles estão dizendo: isso aqui são hebreus. Isso, são hebreus. Eles vão clamar diante do Eles vão Eterno. precisar clamar. Cada um andava como queria. Isso, como sem queria. Arrependimento de pecados, sem ordens, sem ordem, como os homens dos últimos tempos. Exatamente. Como os homens dos últimos tempos. Exatamente. Faz o que quer e anda em conformidade com o teu querer. São os homens dos últimos tempos. Então, Moisés é obrigado a recuar. Porque esse padrão também para Moisés precisava ver o confronto. Sim. Essa experiência, pastora, que Moisés tem aí com os seus irmãos, é necessário para que ele vá diante de Adonai, porque ele também precisava passar por uma morte de uma natureza. O que eu acho interessante é que as pessoas pensam, umas falam dos outros, se colocando numa posição maior que o outro, superior ao se outro, esquecendo que todos nós somos filhos. Se Adonai vai corrigir a Moisés, vai corrigir o povo de Israel. Se Adonai vai corrigir essa casa, vai corrigir o outro, que aqui não ficou. Aí eles começam a vigiar o outro, qual que vai morrer primeiro, para estar debaixo do juízo de Adonai. Eles esquecem que todos são filhos. Todos são filhos, pastora. Esquecem que todos são filhos. Todos são filhos. Israel é filho. Moisés é filho. Moisés foi chamado, mas ele é filho. Mas Israel é filho também. Todos serão corrigidos. Isso. Adonai não faz acepção não de pessoas. faz acepção de pessoas. Nós não podemos andar do jeito que nós queremos. É só esperar o tempo que nós vamos ver as coisas. Quando essa geração que vai sair do Egito, quando ela peca contra Adonai ali no bezerro de ouro, pastora Sandra, Adonai fala bem assim: eu visitarei e ali puniria os pecados deles. Ele não diz o pecado de Moisés. Ele não diz o pecado de Jair. Ele fala bem assim: olha, no tempo da minha visitação punirei o pecado deles, da casa e aqueles que pertencem à casa. É isso que, então, Adonai dá início aqui aos primeiros sinais que vai expor ainda de forma implícita para os Bnei Israel, porque eles não andavam segundo a ordem de Adonai. Então é uma forma ainda não clara para eles, que está próxima à saída do Egito, porque descreve a promessa de uma descendência e de um cativeiro do Egito, que vai ser reduzida à escravidão aqui por Faraó, e ela vai ser afligida. Porém, o tempo de permanência aqui, o tempo de exposição aqui no Egito é grande, e numa terra que não é sua, diz os comentaristas. Cria-se a tendência de se afastar de Adonai. Aí eu lembrei de um Provérbios que eu anotei aqui, não precisa ir lá não que eu vou ler. Diz assim, Provérbios capítulo 29, verso 18, ele diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu ainda na minha ignorância, eu penso assim: não havendo e não havendo profecia, o povo se corrompe. De tão violento que é o homem contra o homem. Ele diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas em marcha o que guarda a Torá, o que anda dentro de uma estrutura estabelecida por Adonai, e não de acordo que anda conforme as profecias que os homens dos últimos tempos vêm lançando sobre você. Não, você tem que andar em conformidade da profecia que é estabelecida na Torá. Ele diz, Paulo ensinando aos Coríntios, não precisa ir lá não, ele diz assim que a profecia não é um sinal para os incrédulos, pastores, mas para aqueles que creem. A profecia não é para os incrédulos, mas para aqueles que creem. E ainda em Eclesiastes, só para concluir, diz assim no capítulo 8, versos 5 e 6: quem guardar o mandamento não experimentará mal, e o coração do sábio, não do astuto, mas do sábio, discernirá o tempo e o juízo da visitação de quem? De Adonai. Porque para todo propósito há no seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. A miséria de viver uma vida medíocre pesa sobre o homem. O que é a vida medíocre? Alimentando-se de várias fontes. Essa é a vida medíocre como ele vive. Ele vai se alimentar de várias fontes.
Fala, meu amado. Eu gostaria de entender como foi 70 pessoas da família de José para o Egito e se tornaram uma nação grande 400 anos depois. Um exemplo, como eles eram diferenciados do Egito, sendo que eles nasceram no próprio Egito. No caso, eu sou baiano. Se eu venho para cá trazendo uma baiana... A pergunta dele é interessantíssima. Como é que eu vou diferenciar se eu sou filho de Israel, se eu nasci dentro do Egito? Baruch Hashem. Muito boa essa pergunta. Muito boa essa. Porque você precisa viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Pai. O pacto com Adonai. A estrutura da aliança, do juramento de Abraão, Isaac e Jacó. Do juramento estabelecido depois com o nosso pai Davi. E depois vai concluir com Yeshua. Essa é a estrutura. Sim, com Davi. Os dois pactos. E ele vai fazer uma conclusão ali na vinda de Yeshua. As duas casas. Exatamente. Ezequiel ali fala da unidade das duas casas. Então, se você... o povo de Israel vai multiplicar no Egito. O povo de Israel vai multiplicar na Babilônia. Os cativeiros, irmãos. Você acha que o povo de Israel todo nasceu em Jerusalém? Ou dentro de Israel? Eles nasceram na estrutura da aliança da coxa de Jacó. Gálatas capítulo 3 fala, no capítulo verso 16 eu acho ali. Vamos lá, muito bem lembrado. Muito boa a sua pergunta. Vai lá para você ver comigo. Gálatas capítulo 3, a pastora lembrou, é verdade. Nós andamos... É 3, eu acho que 16, se eu não me engano. 26. Amém, irmãos? Ele diz assim, olha: todos vós sois filhos de Elohim, pela adesão no Mashiach Yeshua, pela fé em Yeshua HaMashiach. Pois todos vós, por isso que eu falei das duas alianças que vai culminar em Yeshua. Aqui, pois todos vós fostes batizados no Mashiach, vos revestisse do Mashiach. Dessa forma não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um só no Mashiach Yeshua. E se sois do Mashiach, sois então descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa, a aliança, o pacto. Isso é um conforto demais para mim e para você. Traz um conforto demais para mim e para você. Léo, muito interessante essa parte de Paraxá e estou me maravilhando com o teu ensino aqui, né? Mas me chama a atenção um fato, porque aqui no capítulo 1 de Êxodo, logo no versículo 6, aqui diz: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Sim. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. É mais ou menos o que o nosso irmão ali falou. São 70 almas que chegam ao Egito, né? 70 almas chegam ao Egito. Mas eu entendo que eles não chegaram de qualquer jeito. Não. Assim, no final do capítulo... Eles foram para a terra de Goze. Eles foram para a terra de Goze, exatamente. Por que foram para a terra de Goze? Porque José teve a sabedoria de colocar esse povo em separado, para que as influências do Egito não viessem sobre os Bnei Israel, né? Que ainda estavam ali na promessa dos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. E aí me chama a atenção por quê? Porque todo esse movimento que o Eterno faz através de Faraó, o Eterno não fez por acaso. Porque quando a gente vê que os patriarcas eles saem de cena, Abraão, Isaac e Jacó, e fica José, e José, sabendo da promessa de Jacó, que o Eterno iria retornar o povo à terra prometida, e José falece, né? O povo fica meio desorientado, meio perdido, mas alguns daquela comunidade sabia das promessas. Sim, a comunidade de Israel sabia. Sabia, exatamente. Sabia tanto por quê? Porque é uma estrutura, uma aliança que permanece. Exatamente. Então 70 almas que vieram com o Jacó, desceram ao Egito, permaneceram ali, e é muito claro para mim que eles eram amigos de Faraó naquela época, que foram para a terra de Goze. O Faraó aceitou que eles fossem para lá. Não é questão de ser amigos, não. Não, eles...
Sim, de pastores de ovelhas, exatamente. Ele foi colocado em separado. Mas tinha uma relação positiva de José. Tinha uma ligação suportável por causa de José. Por causa de José, exatamente. Mas o que me chama a atenção é o que aconteceu. Mas a memória do Egito, ela é uma memória curta. Exatamente. Mas o que aconteceu, o que me chama a atenção é isso. O que aconteceu com essa relação, entre aspas, de amizade que existia do faraó com José, que levou a todo esse movimento de cativeiro, de sofrimento e de coisas que aconteceram com esse povo, né? Então é isso que chama a atenção, porque o povo começou a passar uma dificuldade muito grande aqui no Egito, né? Mas por que esse povo passou por essa dificuldade? Isso, capítulo 15, verso 5. Exatamente, por quê? Porque eles abandonaram as alianças com o Eterno. Eles deixaram as práticas que tinham, tanto é que a gente vê 2 israelitas ali. Exatamente, eles saem. Exatamente. Por que isso eles acontece? Começam a brigar entre si. Por causa do tempo de exposição no exílio. Exatamente, no Egito. Então, assim, essas influências do Egito causaram todo esse movimento e que eu não tenho dúvida que o Eterno levantou Faraó para colocar Israel de novo no caminho do Eterno. Sim, esse clamor aqui, você vai ver que é através do clamor, por causa das suas aflições, é que Adonai vem. Isso. Aqui, ó, em Shemot, eu coloquei aqui que o confronto aqui é uma expressão comum que a gente usa muito, que o confronto aqui é inevitável, pastor. O confronto aqui é inevitável. O Eterno vai provocar esse encontro através do clamor do seu povo, promovido por... Também, exatamente, por isso que o clamor do seu povo, promovida pela violência de Faraó, que gera muita aflição. É a volúpia de Faraó. Ela está dizendo aqui, porque esse confronto, o mesmo confronto que ele vai ter com Moisés, com a nação de Israel, ele vai estar com Faraó. Faraó vai ter quantas oportunidades, pastor, ali? É a próxima porção. Faraó não é salvo por causa da volúpia dele, do excesso de carnalidade. É isso aí. Excesso de carnalidade. Mas Adonai tem interesse em Faraó e tem interesse em todos. Depois ele volta lá na frente. A salvação é para todos. Para salvar o Egito. Para salvar o Egito. Por isso que depois ele dá autorização para que o povo vá ao Egito. Ele vai agora exigir de Israel que vá pregar ao Egito. Exatamente. Ele vai exigir. Por isso que ele vai eleger Moisés. Vai pregar o filho dele. Amém. Vai a Yeshua HaMashiach. Lembra da perseguição lá do louco do Herodes? Vai evitar o meu filho. Exatamente. O Egito vai abrigar o filho. Adonai quer salvar a todos. Você não pode falar mal do Egito, porque o Egito habitou o filho dele. O Eterno quer salvar Faraó. Amém. Toda aquela insistência das pragas ali é que vão se aumentar é pela dureza do coração de Faraó. O Eterno quer corrigir Faraó e o Eterno reinar. Amém. Reina sobre o Egito, sobre Israel, sobre as nações. Ele não é um dirigente déspota. Déspota e nem irresponsável. Ele quer salvar a todos. Prestemos atenção nestas coisas. Nesses detalhes. Detalhes. Não são pequenos, não, são grandes. A pessoa parte para a eternidade. Morre sem a presença de Adonai, porque escolhe desobedecer, porque não quer se arrepender, só por isso. Mas Adonai vai proporcionar a todos a salvação. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. 38. E Isaías capítulo 19. Vai lá, eu vou salvar a Síria, eu vou salvar o Egito. Mas a gente vai lá. Não está aqui, mas nós vamos lá, ó. Isaías capítulo 38. A salvação é para todos. Baruch Hashem. Você vai ver aqui a oração de Ezequias. Nós fizemos muito tempo essas orações aqui, não foi? Foi. Ele diz assim a partir do verso 1: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava apto para morrer. Está vendo? Na sua carnalidade. Olha a oportunidade que vai ser criada para ele. Veio a ele quem? Um anunciador da palavra de Adonai. Isaías, capítulo 38. Ele vai introduzir Adonai a ele. Ele vai levá-lo a Adonai.
mesmo. Ele não tinha. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Eterno, põe em ordem a tua casa. Está vendo como andava fora dos padrões de Adonai? O profeta vem e anuncia, olha, é assim que o profeta faz, ó. O profeta sofre, irmãos. Quem quer ser profeta aí levanta o dedo, porque o profeta é para sofrer. O Léo, ele fala aqui sobre um rei de Israel, porque a Bíblia é escrita sobre os padrões de Israel. Israel é a nação escolhida. Mas por isso que ele fala de Israel. Quando você chega eu até me esqueci agora o que eu ia falar. Ele fala dentro desse padrão, mas a salvação é oferecida a todos. Sim. Ele está falando para um rei. Lembrei. Romanos capítulo 9 fala que tudo que aqui foi escrito para aviso nosso. Isso. Romanos, no capítulo 9 não, capítulo o quê? Deixa eu ver aqui. Foi tudo escrito. É Romanos? 1 Coríntios 10. Essa semana eu escrevi isso para uma pessoa. Amém. Escrevi isso aqui, ó. A Bíblia fala tudo aqui, ó. Todos estiveram debaixo da mesma pedra, beberam da mesma bebida, versículo 4 espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra do Mashiach. Mas Elohim não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos. Amém. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém. Idolatria, prostituição, versículo 9. Tentemos o Eterno, versículo 10. Não murmureis. Olha o versículo 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo para nós, que estamos no Brasil, que somos brasileiros. Não somos hebreus de carteirinha. E estas coisas estão escritas para aviso nosso. Isso, mas somos separados. A salvação é para nós também. Mas nós temos que temer, porque isso foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Pois isso. Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Elohim, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Olha só, tentar andar segundo aquilo que você deseja. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aquilo que os hebreus passaram foi escrito para o mundo inteiro ver e ter para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E obedecer a um único Deus, Adonai. Elohim, o único é o Deus de Israel. E essa é a ordem aqui para o rei. Para o rei. E foi a ordem para o Faraó. E para o rei. Deu vários golpes em Faraó, dando a ele a chance de arrependimento de pecados. Até o último golpe, que não houve lugar para arrependimento. Então todo o endurecimento que acontece nos nossos corações é o endurecimento de Faraó, é por causa da volúpia, do desejo de andar conforme aquilo que você pensa que você acha. Do meu conceito, de tudo aquilo que eu aprendi e conceituei. Exatamente. Da filosofia humana, tudo isso que você aprende. Você absorve, você quer andar por eles. Não é assim. Isaías fala assim: este é o caminho, andai por ele. Ele está falando da Torá, andai por ele. Então por isso que ele vai falar aqui ao rei Ezequias no capítulo 38: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele recebe aqui a condenação de morte, mas precisa haver o que? Arrependimento de pecado. Ele vai continuar e vai falar assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a Eterno, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Esse choro aqui é porque ele havia já se desviado, andando segundo os conceitos dele. Porque ele fala bem aqui, olha, eu andei segundo a tua verdade. E Yeshua também vai falar isso para aqueles que viram assim: olha, eu profetizei, eu falei o teu nome, eu anunciei a tua dentro do padrão que eu estabeleci para mim. E Yeshua vai falar assim: olha, eu não vos conheço, porque você perde a característica estabelecida por Adonai. Para você ser reconhecido, como o irmão perguntou ali, como é que eu vou ser reconhecido? Vivendo no Brasil, como é que eu vou ser reconhecido como Bene Israel, como filho de Israel, como filho do Elohim Altíssimo?
Você precisa, precisamos nos apartar do mundo. Ezequias vai chorar aqui amargamente, para que haja, porque houve arrependimento de pecado. Ele vai ganhar aqui uns 15 anos de sobrevida. 15 anos de sobrevida. Muito bem lembrado. Ele vai chegar em Midian, Moisés, muito bem. Qual é a característica dele? É um egípcio. Ele não tinha a sua característica de um hebreu. Por isso que ele vai ter que primeiro ter o encontro, que nós não chegamos lá ainda, com Adonai. Primeiro ele. Para que ele possa se absorver de Adonai e ter a característica de Adonai. O Criador. Israel. Nação sacerdotal. Não conheço. Rejeita. Não há identificação. Não há separação. Ok, ó. Ele vai orar. Deixa eu concluir aqui para a gente terminar isso aqui. Eterno, lembra, te peço que andei. Olha o verso 4. Então veio a palavra do Eterno a Isaías. Vai e diz a Ezequias. Assim diz o Eterno Elohim de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração. Vi as tuas lágrimas. Acrescentei os teus dias 15 anos. Por causa do arrependimento. Uma sobrevida. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e a ti, a esta cidade, porque ele era um líder, um rei, responsável por uma nação. Ele vai livrar não só ele, pastor, pelo seu arrependimento, mas por uma cidade. Aí me traz a memória, quando semana passada, sábado passado, nós tiramos aqui a Torá da arca, porque nós precisamos livrar a nós mesmos de todo juramento que foi feito fora do padrão de Adonai ou fora do estabelecimento de Adonai para nós. Foi isso que nós fizemos. Nós rompemos com os juramentos que foram feitos. E nós estamos aqui hoje. Adonai nos chama em Shemot para esse confronto, para que nós possamos andar agora dentro de uma estrutura da Torá, legítima da Torá, legítima. E aqui Ezequias recebe aqui mais 15 anos. Voltamos à nossa paraxá. A palavra aqui, aflição no hebraico, irmãos, é aná. Significa, sabe o que? Um gemido, um suspiro, um grito sufocado. Isso porque a aflição do Egito, ela é carregada de perversidade, de crueldade, um abuso de conduta, violência tanto física quanto espiritual, por causa da exposição aos deuses. Essa conduta de violência, ela representa os homens dos últimos tempos, lá em 2 Timóteo capítulo 2. Se você andar por Vitória, você está sujeito a encontrar a violência humana, porque nós estamos diante de um tempo onde o homem violento se levanta, a promoção da violência desses homens dos últimos tempos. Por isso que eu lembrei de Yeshua, que diz assim: tenham paz, que nesse mundo tereis aflições. Contudo aqui, o termo aná, a aflição promovida aqui, ela vai ser promovida pelo Eterno. Por isso que Faraó vai ser passado para trás pelas duas parteiras, professora Sandra, para gerar, as parteiras são auxiliadoras na vida que chega. Contudo, o termo aná aqui, a aflição promovida por Adonai, produz purificação, restauração, deschuvar retorno, arrependimento de pecado, para aqueles que perseverarem, porque vem carregada de misericórdia. Aí eu quero que você vá lá no Salmo 119, o salmista canta, ele expressa aqui a sua dor, ele diz assim que a sua aflição, ela é boa. Olha só que interessante, Lei. Ele diz que a sua aflição, ela é boa. Por quê? Porque são fontes de lucidez, vai trazer lucidez ao homem, a aflição que provém de Adonai. Mas o homem não quer, ele foge da presença de Adonai. Ele foge, por quê? Porque não é o padrão que ele escolheu para ele. Não é, o homem não escolheu esse padrão para ele. No capítulo de 119, no verso 65, acompanhe comigo, ele diz assim, olha. Aqui, ó, ele vai forjar o seu ser aqui com Adonai. Como um metal, os comentaristas dizem assim, que o salmista aqui, eu notei que ele forja o seu ser e o purifica como um metal levado ao fogo. A aflição vai purificar ele. Olha aqui, ó, verso 65. Faz o bem ao teu servo, ó Eterno, segundo a tua palavra, é o salmista cantando.
Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos, na estrutura da tua Torá. Antes de ser afligido, eu andava errado. Antes de um encontro com Adonai, por isso que Moisés vai precisar, por isso que os Bnei Israel vão precisar, por isso que Paró vai precisar ter esse encontro com Adonai. Antes de ser afligido, eu andava errado. Eu andava conforme a minha vontade, Ritona, conforme os meus pés e a minha vontade me levavam. Eu lembro que uma vez o Eterno disse para nós aqui que nós deveríamos velejar pelo Espírito e não pela nossa vontade. Eu lembro disso. Ele falou conosco assim: velejem, mas velejem pelo Espírito, naveguem pelo Espírito. Ele diz assim: olha, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e faz o bem. Ensine-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua Torá, diz o salmista. Olha o verso 71. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Mais preciosa para mim é a Torá na tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram, me formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me veem, pois esperam a tua palavra. Bem sei, ó Eterno, que as tuas leis, a tua Torá, os teus mandamentos são justos, e que a tua fidelidade e que em tua fidelidade me afligistes. Ele se alegra. Que benefício traz a aflição? É o benefício que vai trazer para Moisés, irmãos. Por isso que hoje eu e você estamos aqui, porque ele foi afligido. Por isso que a nação de Israel é uma nação sacerdotal, porque ela vai ser afligida. Por isso que Yeshua pode ser aquele que vai representar Adonai, o representante legítimo de Adonai, porque ele é afligido. Eu preciso ser afligido e me regozijar, como o salmista canta: você foi bom ter afligido. Essa é a porção melhor, ele fala para mim. A aflição que provém. Por quê? Porque vai gerar vida. Vai gerar, porque ela é carregada de misericórdia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo ensina que as aflições, elas são leves. E as aflições, ela traz lucidez para mim e para você. Lucidez, eu não vou ir lá não. Em Hebreus capítulo 12, ele diz que as aflições nos conduz a voltar, a retornar, Leonardo, para Adonai. As aflições. Em Apocalipse capítulo 7, você precisa ler, eu também, do verso 9 ao verso 16, você vai ver ali em Apocalipse dizendo que a comunidade do Mashiach vai passar por aflição. Aquele que diz para você que a comunidade do Mashiach não vai passar por aflição é mentiroso, é enganador. Porque em Apocalipse capítulo 7, lê lá para você ver se a comunidade do Mashiach vai ter ou não passar por aflição. É a purificação que os rabinos falam, que é como uma purificação, como o ouro passa pelo fogo para ser purificado. Não passa pela água, passa pelo fogo. É interessante que o termo encontro com Adonai no hebraico é kará. O mesmo termo que vai tratar o encontro com Adonai, kará também vai tratar o clamor que o homem precisa fazer. Adonai vai vir ao seu encontro, Leonardo, quando você clamar devido à sua aflição. Por isso que traz o benefício. Por isso que a aflição vai trazer benefício, porque você vai clamar por Adonai. Se clamar, como é aquela música? Vozes clamando, Yeshua virá. Ali o libertador. E os povos, as nações verão que a salvação vem de Sião, dos tronos do juízo. Por isso que você canta e repete cantando. Por isso que o termo encontro aqui, kará, ele tanto é um encontro quanto o clamor. A ação dos filhos de Israel gera uma reação de Adonai. É o clamor que vai proporcionar ou viabilizar este encontro. O clamor das aflições, no clamor das aflições, o Eterno vai encarregar quem? Moisés. Essa raiz hebraica do encontro, kará, denota o encontro planejado, diz o conceito do termo.
Encontro, a palavra encontro, cara, esse termo, no conceito hebreu, diz que denota um encontro já planejado. Por mim não é, nem por você, mas por Adonai. Em que o sujeito intencionalmente confronta o homem. O homem com o homem vai ser confrontado. Tais encontros não são por acaso, até. Tais encontros aqui não são por acaso. Adonai vai provocar o encontro aqui com Moisés. Primeiro com Moisés, depois com todo o faraó. Com todo Israel e com o faraó. No encontro com Moisés, o Eterno vai chamá-lo 2 vezes. Nós não vamos prolongar não. Tem ainda umas 15 folhas aqui. A gente deixa para o próximo ciclo. Mas olha só. No encontro com Moisés, o Eterno vai chamar 2 vezes. Moisés, Moisés. Ele fala, eis-me aqui. Ali arrebenta comigo, né? Ele diz, eis-me aqui, diante da sarça, porque ele precisava ser purificado. Ele diz assim, olha, ele vai chamar, vamos lá em Êxodo, capítulo 3, irmãos, para nós concluirmos essa primeira etapa do livro de Shemot. Por isso que os sacrifícios são chamados encontro com Adonai. Isso, meu irmão. Quando você nega o sacrifício, você nega o encontro. Lembrando que o encontro não é planejado por mim, por Adonai. Então aquele que quer vir encontrar com Adonai, participa dos sacrifícios para você ter esse encontro com Adonai. Olha o capítulo 3. Aqui, olha só, ele vai chamar 2 vezes. Olha, vamos lá, vamos ler o capítulo 3 para nós encerrarmos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Elohim. Apareceu-lhe um anjo do Eterno numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Eterno que se virava, quer dizer que ele vai estar se afastando para ver, bradou Elohim a ele no meio da sarça, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Ele vai encarregá-lo aqui, 2 vezes ele chama, e vai encarregá-lo de 2 missões muito difíceis, segundo os rabinos. Moisés vai ser encarregado da quantidade de vezes que Adonai chama ele, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, ainda bem que ele parou no segundo. Adonai vai encarregá-lo de 2 difíceis missões dos rabinos. Hoje não há, na estrutura de Israel hoje, na estrutura das nações, homem da estrutura de Moisés, pastora Sandra, que fala assim, eis-me aqui. Na envergadura, isso que eu queria lembrar, da envergadura de Moisés, não tem. Você vai ver ali o profeta Isaías, ele não controlou aquilo. Ele fala ali no capítulo 6, o profeta Isaías fala assim, eis-me aqui, quem irá por nós? Ele fala assim, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que essa palavra sai sem querer da boca de Isaías, porque ele fala assim, ele deve pôr a mão na cabeça e falar assim, o que eu devo fazer agora? É aqui, é aqui que ele vai fazer com Moisés. Ele vai encarregá-lo 2 vezes. Aqui Adonai, verso 4, diz, Adonai vê que ele se afasta. Adonai enxerga Moisés e vê que ele se afasta. Elohim clama, ao nome clamor aqui, clama ele no meio da sarça e diz, Moisés, Moisés. Ele diz, eis-me aqui, Rinene. Assim como Abraão, seu pai, Moisés se faz presente e exprime por antecipação. Ele não sabia para que ele foi chamado logo. Ele exprime com antecipação, aqui ele concorda a convocação de Adonai. Como messiado, ele não resiste ao chamado de Adonai. Messiado é aquele que recebeu uma função para proclamar o nome de Adonai e proclamar o Messias. É um messiado, é um ungido de Adonai. Aquele que foi ungido. O que foi ungido por Adonai não pode e não tem como não falar, eis-me aqui. Você foi messiado, você foi ungido. Você não pode resistir ao chamado de Adonai. O encontro de Moisés com o Eterno vai abater Moisés, a vontade do homem. Por isso que Adonai é de uma... não tem expressão, irmãos.
Mas quando Moisés fala assim, eis-me aqui, na sua antecipação para servir a Adonai, Adonai está ali abatendo o homem, está abatendo o homem para que ele possa ao encontro de Adonai, para que ele possa ir ao encontro de Israel. Você vai vir diante, ele vai ao encontro de Israel, depois ele vai partir ao encontro de Faraó. Ele é o portador do nome de Adonai, vai preservando, carregando a preservação da aliança dos pais, honrando os nomes dos pais. Eu queria concluir com você lendo só em Êxodo capítulo 32, me vem à memória agora. Olha só como o homem Moisés é mortificado. Êxodo capítulo 32, lá na frente, diz assim, olha, Adonai vê aquela patuscada ali dos filhos de Israel. Patuscada é aquela farra que eles estavam fazendo junto ao bezerro de ouro. E Adonai vai dar fim a essa geração ali. Ele fala assim, eu vou dar fim a essa geração. Ele diz assim, olha, porém Moisés, vamos lá no verso 32, verso 11. Porém Moisés suplicou ao Eterno, seu Elohim diz, Eterno, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e poder, com força e com forte mão, porque onde dizer os egípcios, para a mão os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te a tua ira e o teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Está vendo o homem já mortinho aqui, Moisés? Olha, ele fala, o verso 13, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, teus servos, aos quais por ti me juraste, e lhe disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Se você vai acompanhar a vida de Moisés, a mortificação do homem para chegar à estatura de um varão perfeito, de um messiado de Adonai. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos aprender de Ti. Nós precisamos deste encontro, Eterno. Nós precisamos passar por aflições, então traga essas aflições, Eterno, para que nós possamos suportar nos dias maus e ficar firmes, ó Pai, porque Adonai vai provar ao nosso coração se nós, ó Pai, estamos firmados na Tua Torá ou não. Se nós estamos aqui simplesmente por causa de um vento de doutrina, se nós estamos firmados na Tua palavra, Eterno. Portanto, sustenta cada um dos Teus filhos diante de Ti, para que nós possamos suportar nos dias maus que virá, Eterno. Um homem de violência se levanta a cada dia, mas nós precisamos permanecer firmes diante de Ti. Portanto, continuem a falar aos nossos corações, continuem a falar no meio desta casa, continuem a anunciar nas comunidades, continue a falar em Vitória, Eterno. Continue a falar ao nosso país, continue a falar aos nossos pais em Israel, para que haja firmeza de postura, para que nós possamos diferenciar daquele que servem, daquele que não servem ao Eterno. E em nome de Yeshua que nós oramos diante da Tua Torá nessa manhã. Seja conosco neste Shabat, Pai. Frutifique a nossa presença em Ti, Pai. Em nome de Yeshua, Messias. Amém, Adonai.